Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma tarefa, missão difícil, com o tema das nossas queridas pombagiras. Então, vamos começar, né, fazendo a nossa oração, pedindo ao Pai Maior, aos nossos anjos de guarda, a todos os nossos mentores, guias, queridos, que nos auxiliem abrindo os nossos corações e mentes para o aprendizado desta noite. Que todos possamos nos sentir preenchidos por esta vibração de amor. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar desse tema tão difícil por N razões. Mas vamos começar. Mais algumas pessoas entrando. Boa noite para quem chegou agora. Então, vamos começar dizendo que as pombagiras estão conosco, auxiliar e ensinar sobre o amor. E é interessante porque muitas vezes esse tema é associado a um amor vinculado à parte sexual. E na realidade, as pombagiras não estão aqui trabalhando a sexualidade propriamente, e sim o despertar do amor próprio e do amor fraternal. Mas vamos lá, a gente ouve dois nomes diferentes, né? Pombagira ou pombogira. O que é o certo? Os dois estão certos, né? Onde vocês ouvirem ou verem na literatura falando pombogira, é porque é o termo mais antigo, né? Que veio mesmo trazido da África. E com ele, então, nós vamos aprender sobre o que significa esse termo. Pombo é energia cósmica e gira, nijra, é magnetismo atraente. Então, as pombogiras, elas, através da energia cósmica divina, exercem um magnetismo atraente. Então, o trabalho das pombagiras é muito diferente do trabalho dos Exus nesse sentido de vibração. Mas os dois caminham lado a lado, nos impulsionando, né? Nos dando sustentação para todas as nossas melhorias mesmo, internas, externas, todo o trabalho que nós temos que fazer. Os trabalhadores Exus revitalizam ou desvitalizam os seres na carne ou fora dela, né? Eles têm um poder de trazer vitalidade, força, ou tirar a força, né? Porque sabemos que são os policiais do astral. Então, muitas vezes eles também desvitalizam, como que deixar esses espíritos ou pessoas anestesiados, né? Dependendo do que é necessário realizar, se é um resgate de alguém que está perdido e que não está entendendo, né?
ou às vezes também não quer sair daquele local, e eles chegam através da permissão da lei, eles desvitalizam. Então, tira a pessoa mais ou menos, né, da consciência, vamos dizer assim. Deixa elas mais, meio que desmaiado, meio anestesiado para conseguir carregar. E a função das pombagiras é atrair, né, e retrair também, tendo nos desejos humanos um impulsionar e movimentar, o movimentador dessa força. Então, elas buscam em todos os nossos desejos, dependendo do que é preciso trabalhar, por exemplo, o nosso desejo de ter prosperidade, né? Abundância. Ok, prosperidade, abundância combina com o quê? Combina com estudo, trabalho. Então, elas vão direcionar esse desejo para o que precisa ser feito para atingir, alcançar, né? O que a gente precisa na nossa vida prática. E eu separei esses três principais pontos que são trabalhados por elas para a gente refletir um pouco, né? O amor próprio. Alguém pode me dizer, né, o que entende por amor próprio? O que vocês entendem por amor próprio? Ué, Samantha, Dora, entendo que é você se aceitar, você gostar de você da forma como você é, da forma como você se lida, não é que você não tem que se mudar, não. Mas assim, vou dar um exemplo de mim, né? Eu sou negra, é a pele, é o cabelo, você se aceitar, você se amar, gostar de você mesmo assim na Terra. Eu vejo como amor próprio dessa forma. Daiane, Amanda, Isoleta. Uai, Sai, eu vejo, Escrever no chat também, escreve aí para mim. Pode falar, Amanda. eu vejo como uma autoaceitação de si, uma autoconfiança, né? Porque quando não há amor por nós mesmos, não tem a autoconfiança e aceitação, né? Não tem uma percepção positiva da gente mesmo sobre qualquer ação ou decisão que for fazermos, né, em nossas vidas. Então eu vejo assim por esse ponto, assim. Certo. É o amor próprio que nos faz evoluir em trabalharmos a nossa melhora, em enfrentar os desafios, que o nosso maior desafio é a gente mesmo, mas com amor próprio a gente consegue vencer todos os nossos desafios, encarando as nossas sombras, comemorando as nossas alegrias e assim aceitando a gente na nossa inteireza dentro da nossa dualidade. Tá certo. Paulo, pode falar. Eu acho que além do que o pessoal falou, é a gente também se colocar como prioridade na vida, né? A gente se cuidar também. Saber que o cuidado que a gente oferece para o outro, a gente merece na mesma medida da gente também, né? Então, eu penso assim. Tá certo. Exatamente. É um pouco de tudo isso, né? Mas alguém quer falar? Não? Bom, aqui no chat veio algumas coisas. Se amar pelo que se é, não no sentido físico apenas, mas pelo que somos em relação de onde viemos. Isso. Ninguém pode amar melhor nós do que nós mesmos. Exatamente. Porque a gente se conhece, ou pelo menos o ideal é que se busque conhecer, né? Para a gente entender quais são as nossas forças e quais são as nossas limitações. E acolher também isso. Porque tudo bem se num dia a gente é o sol, né? O sol que aquece, que é alegre, que traz,
movimento do dia, mas também tudo bem se em algum momento eu for lua, for quieta, né? Na solitude, no iluminar, mas não tanto quanto o sol, né? Bem menos, mais tranquilo, mais brando. Então, é acolher realmente, de fato, quem somos. E a importância disso, de saber quem somos, para que a gente consiga se amar. Então, as pombagiras, elas trazem isso para nós, né? Esse conceito de a gente buscar e entender, somos nós, de fato, em essência. E a vibração que elas utilizam para isso é uma vibração muito potente, né? Eu não sei se todos aqui já conversaram com uma pombagira, mas eu acredito que a maioria sim. É muito envolvente o que elas vão falando, né? Elas têm um jeito, cada uma do seu jeito, mas elas vão nos envolvendo com aquele amor, com aquela forma daquela vibração. É muito diferente de um diálogo com uma cabocla, com uma preta velha, né? Com outros espíritos femininos. O feminino da pombagira, ele vem com uma essência muito forte dessa atração, né? E aí essa atração é o sensual, porém não sexual. E tem muita diferença, né? É muito mal interpretado e muitas vezes, infelizmente, né, alguns médiuns ao longo aí de sua trajetória mediúnica não entendem e não sabem separar esse sensual do sexual. E, na verdade, vem à tona o que está escondido, né? Porque é esse o trabalho delas, né? E também dos Exus, é de trazer à tona tudo que a gente tem, mesmo aquilo que a gente quer esconder. Então, os nossos impulsos mais que a gente põe debaixo do tapete, que a gente empurra para debaixo do tapete, é o que eles vêm para mostrar para a gente. Por que que eles vêm mostrar isso? Porque a gente precisa melhorar exatamente aquilo. Se eu ficar escondendo de mim mesma, que eu sou ciumenta, vai adiantar? Eu vou melhorar essa parte em mim, por exemplo? Não, não vou melhorar, porque se eu não admitir para mim, né? Se eu não conseguir enxergar, observar que eu tenho ciúme dentro de mim, em que momento que eu vou trabalhar isso? Eu vou permanecer sem lidar, sem remediar, né? Sem cuidar, como se fosse uma ferida, né? A ferida do ciúme precisa do remédio X. A ferida da inveja precisa do remédio Y, né? A ferida de uma sexualidade mal resolvida precisa do remédio Z, né? E se eu não olho para essas questões tão importantes aqui no na nossa vivência na carne, né? Se eu não olho para isso, eu vou levando e as minhas relações se tornam relações não muito saudáveis, porque nem a minha própria relação comigo não está. Então, ao longo da trajetória, quando os Exus e as Pombagiras se apresentaram na Umbanda, né? Porque eles não faziam, não são parte da tríade, lembra? A Umbanda tem a tríade que sustenta todo o trabalho, né? E a tríade é os herês, os pretos velhos e os caboclos. Os Exus e Pombagiras vieram depois. Mas eles vieram depois na apresentação, não significa que não estavam trabalhando, pelo contrário. Da mesma forma, né, que no estudo dos pretos velhos nós descobrimos que eles já atuavam com os curandeiros aqui nas terras brasileiras, sem se apresentarem como pretos velhos, mas eles manifestavam nos curandeiros, as pombagiras, nós temos notícias assim ao longo dos milênios, né, de manifestações sendo feitas em princesas, rainhas, né, em todos os territórios, africano, europeu, né? Nós temos as antigas os oráculos, né? Que eram mulheres que manifestavam essa força, essa vibração atrativa e davam conselhos, trazendo uma reflexão profunda dos sentimentos, da maneira de agir, uma reflexão da moral, né? Mas que por muitos médiuns confundirem essa sensualidade com sexualidade,
houve uma deturpação até mesmo como é que eu vou dizer? Da visão mesmo, né? Do que é a pombogira. E esse ser que tanto nos auxilia e que a gente precisava, assim, beijar os pés e pedir sempre a ajuda delas, né? Porque interfere no nosso dia a dia diretamente, tudo que elas têm para nos ensinar, né? Por exemplo, depois de aprendermos melhor sobre o amor próprio, aprender sobre o amor fraternal, que é justamente o que o Cristo trouxe, não é? Amar a si mesmo, né? Amar aos outros como a si mesmo. Está tudo muito ligado, né? E para que a gente faça um treino desse amor, se eu não aceito em mim as minhas deficiências, dificuldades, eu vou aceitar no outro? Não. Eu vou ter preconceitos, eu vou ter rigidez, julgamentos, né? Eu vou ter barreiras que, não, esse tipo de pessoas eu não chego perto, né? Porque a gente olha para a pessoa às vezes e já cataloga. Não, esse pode ser amigo. Não, esse eu não quero ficar perto. Não serve para nada na minha vida. A gente faz essas separações. E isso é muito grave, porque fica muito longe do ideal e do que o Cristo nos ensinou e nos pediu para fazer, né? Ao invés de dividir, na verdade, trazer, né? Estar próximo, trocar, porque todos sabemos, somos espíritos milenares, não estamos aqui nem a primeira vez, nem a segunda, né? Temos bilhões de anos desde o momento em que fomos criados, temos bilhões de anos. E, ao longo desses bilhões de anos, temos uma bagagem de acertos e erros. Mas para a gente compreender e aceitar acolher todas as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas sombras, a gente, entendendo elas, a gente consegue ter um olhar mais empático com a sombra do outro. Às vezes, uma coisa que eu já aprendi, que para mim já ficou mais tranquilo, né? Por exemplo, estou dando vários exemplos assim, mas é só exemplo mesmo, viu, pessoal? Ó, eu, por exemplo, não gosto de fofoca. Não fofoco hora nenhuma, não tenho interesse, não falo das pessoas. Para mim, eu já aprendi, mas aí eu olho aquele que tem uma tendência nisso e eu posso olhar com mais empatia. Por quê? Eu já passei por isso. Eu sei que não leva a lugar nenhum, né? Que não vai trazer benefício algum nem para ele, infelizmente, nem muito menos de quem ele está se referindo, né? Que as energias nós sabemos que viajam o universo inteiro, a pessoa pode estar do outro lado do planeta que ela vai sentir aquela vibração que você está emanando daquela fofoca, daquilo que não é verdadeiro. Então, a gente saber que isso existe, que a gente também já errou dessa forma, e que bom que a gente já aprendeu um pouquinho, que bom que a gente já está conseguindo fazer diferente daquele irmão, mas então, que tal ajudar ele a ver que essa maneira de se comportar não é legal, né? Que ele pode agir diferente, ele vai ser amado, ele vai ter pessoas ao redor dele, que ele não precisa chamar a atenção das pessoas porque é o rei da fofoca. É o rei da notícia. Tem gente que é quase um jornal, né? Tudo que você quer saber, você pergunta para aquela pessoa que ela vai saber te falar. É ou não é? Acho que todo mundo conhece alguém que é assim, que sabe tudo, né? Então, é importante a gente entender que todas essas ações em conjunto, e são muitas, né? E a gente faz todos os dias, as tendências dos nossos pensamentos, dos nossos impulsos. Então, tudo está ligado a esse aprendizado, né? A essa aula que elas tanto nos dão sempre que podemos estar perto delas. E quero falar também sobre o sagrado feminino, né? E as grandes revoluções que na história nós vivemos enquanto
sexo feminino, né? Enquanto mulheres. Hoje se fala em sagrado feminino de uma forma até banal, perto da grandeza e do que é a proposta, né? Do que é de fato esse sagrado feminino. As pessoas agora tudo elas falam disso e estão, né? Está sendo quase que comercializado isso, né? Como tudo virou comércio, né? Mas não é nesse sentido, né? Muito diferente. As pombagiras vêm trazer para nós um equilíbrio do sentir, né? O equilíbrio para a gente compreender as nossas dores, os nossos sentimentos com mais clareza, sabendo lidar, canalizando para o que é certo, né? E não só agindo por impulsos. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês um relato, né, que há muitos anos o Chico trouxe. E aí eu já quero fazer uma observação, que eu trouxe o Chico porque, né, bom, por todos os motivos, sendo o Chico uma pessoa, um ser de luz, e com certeza, né, um guia seguro em suas palavras e orientações através de tantos livros, né, um mensageiro fidedigno da espiritualidade maior. Somos de Uberaba, então não tem como a gente não ser, talvez, se não os primeiros, mas muito gratos a ter a oportunidade e honra de tê-lo aqui tão pertinho de nós, né, realmente na nossa terra, na nossa casa. E o Chico, ele era questionado sobre todos os assuntos, né? E ele já foi questionado sobre o que ele achava de espíritos que fumam, tomam cachaça, champanhe e etc. O Chico respondeu nesse momento que tinha o maior respeito por esses espíritos e que eles eram extremamente necessários. E deu o exemplo justamente das pombagiras, né? Que para muitos pode parecer espíritos tenebrosos. Segundo ele, as mães de filhos que cometeram suicídio, ao desencarnarem, ficam desesperadas, né, à procura dos seus filhos. Imagina, se eu tenho um filho que desencarnou, quando eu desencarno, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar esse filho. Ele foi antes de mim, né? Pela lei natural, seriam os mais velhos primeiro, mas quando um filho vai na frente, essa mãe não vai descansar até ter notícias, conseguir, né, achar. E os suicidas geralmente ficavam, né? Isso há 50 anos atrás, mais de 50 anos, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de notícias e percepções da espiritualidade de muitos anos, muitas coisas já mudaram. Nós sabemos, inclusive, que o Vale dos Suicidas já não é exatamente o único lugar, não é só aquele local em que os suicidas hoje ficam, né? Então, antigamente ficavam lá no Vale dos Suicidas e sob o comando de espíritos que não permitem que outros lá entrem. E as pombagiras são os únicos espíritos que conseguem transitar por esse local sem nenhum tipo de impedimento. E elas, uma vez por ano, promovem o encontro desses filhos suicidas com suas mães desencarnadas. Então, para que a gente compreenda a grandeza e o amor que essas mulheres, né, falangeiras, esses espíritos femininos, nas falanges de pombagiras trabalham. E quando a gente fala de mãe, para quem é mãe, a gente entende um pouco, pelo menos a gente tenta imaginar, né, a dor de ter um filho que se suicidou e o desespero para encontrar e ter essas benfeitoras queridas, essas guias magníficas, trazendo notícias, né, e fazendo esse encontro acontecer. Então,
É muito bonito, né? Isso é só uma parte do trabalho delas, claro. E aí o Chico coloca também que a pombagira é uma entidade com forte intensidade espiritual, né? Precisamos entender porque ela foi tão mal vista entre os católicos. E aí a gente vai entender, nesse ponto, com relação aos católicos, uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei que elas se manifestavam em rainhas, em princesas, mas pela sensualidade, aí a gente vai voltar na história. Nós tivemos uma Inquisição católica que durou cerca de 400 anos ou mais, né? Acho que foram 600 anos. Quem consegue me corrigir aqui? Vocês sabem? Pessoal? Vocês sabem quanto durou a Inquisição? Não tenho muita certeza não, Samantha, mas parece que eu acho que é 600. Mas eu não Eu tenho essa certeza não. acho que foi mesmo 600 anos. E o que era mais... eram as punições maiores, né? Para quem eram essas punições? Ué, teve um Oi? Alguém falou? acho que o João ia falar, não sei se era o João. Pessoal, Foi 600 anos. Foi boa noite, pessoal, né? boa Foram noite. 600 anos mesmo. 600? Ah, tá. Isso. E para quem eram as punições maiores? Para aquelas que tinham, como vamos dizer como tratadas como bruxas, né? Que Para as tinham alguns mulheres, rituais. né? Isso, sempre as mulheres. Eram as bruxas, no caso, né? É. Qualquer coisa que mudava do padrão deles ali na época, coisa manifestação diferente, até uma manifestação, às vezes, de mediunidade, era como tratada como bruxaria. E aí Uhum. tinha essa questão que queimavam elas. Mas Exato. foi isso mesmo, 600 anos. E é importante a gente ressaltar sobre isso na nossa história aqui na Terra, para a gente entender que uma mulher, né, completamente independente, né, que é a figura da pombagira, segura de si, outra coisa muito difícil de encontrar, com conhecimentos diversos também, né, desde os conhecimentos ligados aos sentimentos, como dentro de uma psicologia, né, dentro de um cuidado psicológico, emocional, né, até mesmo propriamente poções, misturas importantes para tratar o físico também, né? E tudo isso, além de todos esses elementos, ela ainda ser uma mulher que se apresenta muito sensual, por conta da vibração, né? Como nós dissemos, a vibração de atração, uma elegância, uma sensualidade, devia ser fogueira para elas, mas elas são espírito, né? Infelizmente, não terão ou melhor, felizmente, né? Não terão essa possibilidade mais. Mas assusta, né? Assusta, porque ficou arraigado no nosso pensamento, no nosso inconsciente, várias coisas que as mulheres não podiam ser, não podiam ter. E nós estamos aos poucos quebrando estas barreiras. E eu não estou falando aqui de um feminismo que é radical, não, mas foi necessário vários movimentos que foram influenciados por elas, inclusive, para que se tivesse o mínimo de respeito, né, às mulheres como seres integrantes da sociedade, inclusive as únicas que conseguem manter, né, e ter
condições de gerar, gestar. Não existiria ninguém na Terra se não tivesse gestações acontecendo, né? Os homens não nasceriam, outras mulheres não nasceriam. Então, assim, com todo esse poder, né, não existiria a perpetuação da espécie humana se não fossem as mulheres. Então, assim, entender o valor, o real valor do feminino, das mulheres e respeitar, né? Respeitar a posição delas dentro da sociedade. Então, vários movimentos que aconteceram aí na década de 50 foram, sim, inspirados pelas pombogiras, né? Agora, lógico, é inspirado por elas, mas aí quando está aqui e alguém vai pôr na prática, às vezes é deturpado, e a gente sabe, né? Que tudo pode acontecer de uma forma diferente do que deveria por escolha dos vivos aqui, né? De nós, pelo nosso pequeno entendimento das coisas. Então, eu quero ressaltar isso, né? Não é porque alguém fala, é como o Cristo. Cristo falou para a gente, né? Que a gente precisava, por exemplo, fora da caridade não há salvação. É todo mundo que faz caridade? Não, até os dias de hoje. Então, não é porque foi inspirado um movimento de segurança, de confiança, de luta, de expor-se de modo nós estamos aqui, nós vamos ficar, eu quero votar, eu quero receber, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Tudo isso, né? Esses impulsos, esses desejos que as mulheres tinham guardados e que pouquíssimas tinham acesso à possibilidade. Sempre era com autorização, permissão, né, de um homem, né? Alguém tinha que assinar que ia se responsabilizar por aquela criatura que estava ali sentada na escola no meio dos outros homens, né? Não era aceito assim. Então, tudo isso foi uma luta, tudo isso foi um movimento que foi gerado também através desse impulsionar delas, né? Aqui no Brasil, inclusive. Então, lá na África, não havia distinção entre o bem e o mal, como distinguimos hoje no Ocidente, através do discurso judaico-cristão. Portanto, foi mais cômodo referenciar a pombagira ao lado que feriam os dogmas da igreja da época, como o cigarro, a sensualidade da mulher, a liberdade de viver a sua essência e o charme. Então, a pombagira, ela foi se tornando realmente essa imagem que a igreja, né, como predominante e religião imposta para todos nós aqui no Brasil, a única religião que era aceita, né? Então, elas foram sendo descriminalizadas, né? Marginalizadas. Essas características foram interpretadas por Chico Xavier como apenas a liberdade do Exu feminino, sem que houvesse a necessidade de enquadrá-los em outras doutrinas. A pombagira estimula na mulher a sua virtude feminina, visto que todas as mulheres que são incorporadas por essa entidade revelam um chakra repleto de beleza divina e poderosa. As ideias e vivências de Chico Xavier e pombagira têm visões conjuntas de liberdade e intensidade naquilo que se vive, pois a vida numa encarnação é única e esta nunca retorna, apenas prossegue rumo à eternidade. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando aqui, então eu vou pedir para que todos retornem no mesmo link, certo? Para a gente continuar nosso estudo.